Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares sintonizado com os evangelhos. Ninguém sequer imagina as surpresas reservadas por Deus para seus filhos. Elas excedem as mais tresloucadas fantasias em termos de prazer, triunfos e alegrias. As lendas das 1001 noites, com seus tesouros e fantásticas aventuras, não passaram de tentativas anacrônicas de zombar do futuro. Saibam que o futuro pertence a Deus, amigos. E as promessas divinas nos entregam certezas e esperanças. O esforçado aprendiz de ontem já se tornou professor. Todos saberão usar as suas ferramentas. As agruras de outrora servirão de lições para os felizes habitantes da nova terra e do novo céu. O tema de hoje será: salário do pecado é a morte. O apóstolo João escreveu: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 8. Tal revelação aponta algo inevitável, com visto de permanência até que alcancemos a perfeição prometida por Jesus. Percebam, meus amigos, por favor, algo didático. Nesta determinação do Mestre, a forma com que ele transmite a ordem, sede perfeitos. A entonação do Mestre coloca o compromisso em nossas mãos. Não se vislumbra a hipótese de que o Pai Celestial nos fará perfeitos, usando varinha de condão da impunidade. Se de perfeitos não será coisa que conseguiremos em 30, 60, 90 ou 100 anos de existência. Os Cristos planetários, protótipos de perfeição, alcançaram intimidade milimétrica com o Pai após milhões de anos. Jesus contribuiu para reforço de nosso entendimento quando disse aos apóstolos: o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. Percebam, amigos, que Deus desafiou todos os viventes para esforço de santificação, sem acepção de pessoas. Neste ponto, a complicação atinge o seu ponto mais sensível. Se o pecado nos liga ao mal, ninguém escapa. Somos todos, de certa forma, endemoniados. A Bíblia está nos nivelando por baixo. Ninguém é exceção. Todos se encontram na linha da culpa. O fato de nos encontrarmos amarrados ao processo de reencarnação sinaliza 1000 carências. Por isso Jesus disse:
não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículo 26. Ninguém se liberta de imperfeições desprovido de testes que somente vivendo em corpo físico se torna possível. Correntes malignas configuradas como donas do mundo dominam pelo pensamento os mais fracos e eles esmorecem e são vencidos. E a complicação se avoluma. Getúlio, me disse o Crispim, invadindo o meu escritório, eu adivinhei que você estava disposto a esconder a frase: o pai é maior do que eu. Por isso estou aqui, para forçá-lo a colocar os pingos nos is. Saiba, Crispim, que eu entrego o boi para ficar longe de briga. Provocado, no entanto, eu empenho manada de bois para prosseguir no debate. É aquilo que nós pregamos o tempo todo, Crispim. Inúmeras realidades convivem dentro de nós. Inferno, céu, mal, bem, mentira, verdade. É neste caldo de cultura que se formam as bases do novo ser humano que resultará das cinzas do pecador de hoje. Este homem, porém, surgirá bem lá na frente, no futuro, na esteira do aprendizado. Jesus apontou dois caminhos, o estreito e o largo. A escolha é inteiramente nossa. Nas estepes geladas da Sibéria, viveu santo homem chamado Dmitri Ustinov. Alguém poderá nessa altura me interromper para desabafo. Peraí, Getúlio, você acabou de dizer que todos somos pecadores e agora nos aponta Dmitri Ustinov como santo homem? Eu não entendi, Getúlio. Quando terminarmos a história, você vai entender. Por enquanto, coloque aspas nessa palavra santo. Dmitri curava com simples toque de mão. Sua fama de santidade atravessou as fronteiras da Rússia. Caravanas de romeiros pernoitavam nas estepes geladas, buscando bênção da cura. Certa vez, já anoitecera, quando numerosa família chegou. Dmitri só trabalhava até o pôr do sol, razão pela qual a sessão de cura foi marcada para o dia seguinte. A cabana do eremita não poderia hospedar aquela família inteira, meus amigos. Esta circunstância tornou-se pivô da tragédia. A família teria que procurar abrigo onde pernoitar. Seria desgastante carregar aquela enferma, aquela criança, em noite gelada. Por isso resolveram deixá-la na cabana do curandeiro. Os anos de apostolado daquele homem o colocavam acima de qualquer suspeita. Todos o consideravam santo. Naquela madrugada, porém, meus amigos, infelizmente, Dmitri Ustinov mostraria suas reações bem humanas e frágeis
O curandeiro enlouquecido pela libido que julgara extinta, violentou a criança enferma. Apelidado santo pelas multidões, Dmitri Ustinov escancarou seus instintos sem cogitar de consequências. O improvável acontecera, represara quanto pôde, além das próprias forças. Não tivesse alguém ao alcance da violência, e ele garantiria o resto da vida com o apelido de santo. Ele passaria o resto da vida enganando os outros. É aquilo que o povo diz: a ocasião faz o ladrão. Dmitri Ustinov confirmou que não devemos confiar nas aparências. Reputação é uma coisa, santidade é outra. De repente, num segundo, o nosso lado negativo pode aparecer. Todos estão sujeitos ao assédio da egrégora do mal, enquanto encarnados. Reencarnar em corpo físico é a única maneira para teste da nossa capacidade de resistência ao malévolo. Sempre explicamos que o purgatório é incapaz, na medida de falta dos apetites do corpo, para o teste de conduta. O apóstolo Pedro adverte em sua primeira carta: o demônio, isto é, as forças do mal, vosso adversário, anda em torno de vós como o leão a rugir. Pedro 5, verso 8, 1 Pedro. As tentações de desencarnados são muito difíceis de suportar. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos nossos amigos para acessarem o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa. Dia e noite à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique, aprecie e divulgue, por favor. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio aparecerá em seguida. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. Nossa gratidão da mesma forma para aqueles que nos incentivam através de internet, partilhando deste trabalho, fazendo parte do nosso esforço. Muito obrigado. Na sequência, o nosso tema: salário do pecado é a morte.
somos assediados por todos os flancos, inexoravelmente. Diante da comida, somos derrotados pela gula. A sedução da sensualidade nos leva ao sexo fora de limites. O embalo do álcool desmorona o equilíbrio. A mente mais ou menos pervertida do homem se torna joguete nas mãos de entidades de sombras, entidades umbralinas. Tais espíritos de humanos falecidos são como leões ferozes. Eles permanecem assediando os encarnados, cobrando dívidas antigas e exigindo reparações. Eu assisti a alguém que se intitulava Atleta de Jesus, tinha até um crachá, agredir colega no estádio. O letreiro na camisa não impedia a violência. Depois ele explicou que fora descuido dele, mas a retratação veio tarde. O agredido já estava no hospital. Ninguém se julgue vacinado contra o pecado. O pecado é parte integrante das nossas vidas, porque nós somos ignorantes ainda. Só a verdade vai nos libertar. Abismo se abre e se aprofunda pela nossa desatenção e imprevidência. E de repente terminamos escravos do mal. Pela boca mentimos, pelos ouvidos nos tornamos indiscretos, pelo coração desgostamos e pela mente maldizemos. Quando aquele moço rico chamou Jesus de bom, o mestre aproveitou o gancho para nos presentear lição eterna. Bom é só Deus que está nos céus, lhe disse Jesus. Percebam a lição extraordinária do nosso Rabi. Lição para os incautos que se intitulam santos e salvos e não sabem medir sua extrema fragilidade. Em última análise, só explicaremos este imbróglio, separando o Jesus humano do Cristo divino. Jesus é uma coisa, o Cristo é outra coisa. O próprio mestre desafiou os sacerdotes do seu tempo. Que pensais do Cristo? Perguntou. De quem ele é filho? Ele colocou em xeque a inteligência deles. E eles responderam: ele é filho de Davi. Como pode o Cristo ser filho de Davi, se Davi, em espírito profético, o chamou Senhor? Mateus 22, versículos 42 e 43. Se fosse pai do Cristo, Davi não o chamaria Senhor. O Jesus humano é filho de Maria, e Davi, como antepassado dela, pode ser chamado parente, nada mais que parente. Cristo é outra história. Jesus nasceu em Belém como homem. O Cristo divino da estirpe do Deus eterno não nasceu, porque ele é eterno. Ele já era antes que o mundo é mundo.
Em toda a criação, o Cristo sempre esteve com Deus, como diz o quarto Evangelho. O primeiro espírito que alcança a perfeição em determinado planeta onde vive, assume a estatura de Cristo planetário. Cumprida a missão, Jesus se tornou Cristo, tornando-se Espírito universal. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Palavras de Jesus em Lucas 24, versículo 26. Entrar na glória foi a promoção do Espírito de Jesus humano para o Espírito de Jesus cristificado. Se Jesus humano já tivesse nascido Cristo, de qual glória estaria falando? Jesus é o Espírito mais perfeito em nosso planeta. Entrar na glória foi o diploma final. Jesus não veio para proclamar distinção. Ele disse: eu vim para chamar os pecadores. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Percebam o desafio. Jesus assumiu a forma de servo para exemplificar a excelência da humildade. Lavou os pés dos discípulos para que aprendessem. Identificou a modéstia como forma excelente de convivência. João Batista fez eco às virtudes do Mestre quando disse aos seguidores: convém que ele cresça e que eu diminua. Vocês já imaginaram líder manifestar o desejo de ficar em segundo plano? Neste mundo onde existem mais caciques do que índios, as palavras de João Batista definem a excelência do despojamento. Você já conheceu alguém abrindo mão do seu carisma em proveito de outro? Saiba que a competição sempre foi raiz do melindre. O pecado é vizinho da soberba. Certa vez, grupo comentava a pouca sorte de galileus, vitimados pela prepotência. Pilatos misturara o sangue destes seus comparsas com o sangue dos sacrifícios. E os sobreviventes se gabavam de terem sido poupados. Por isso eles eram melhor do que aquele outro grupo. Jesus não percebeu a soberba. Jesus percebeu a soberba e resolveu colocar água na fervura. Pensais que estes galileus eram mais pecadores por terem sido mortos? Estais enganados. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, versículos 2 e 3. Inegavelmente a pretensão é o nosso calcanhar de Aquiles. O orgulho faz crescer o pecado da mesma forma que a mentira fazia crescer o nariz do Pinóquio. Ninguém enalteça a limpidez da própria visão, apontando cisco nos olhos do vizinho. Pode existir uma trave no meu próprio olho, como eu vou criticar o olho do vizinho? Lucas nos conta a história.
famosa e pertinente. 2 homens orando no templo. Este fariseu, o outro publicano. O fariseu murmurava: graças a Deus, meu Pai, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano que aí está. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Amigo nos procurou e fez pergunta: Getúlio, tenho dúvidas sobre algo que me parece contraditório. Jesus disse: aquele que vos entregar copo de água em meu nome, não perderá seu galardão. Marcos 9, versículo 41. Simples copo, Getúlio, merece prêmio. Agora uma outra situação. Depois de fazerdes tudo, dizei: somos servos inúteis. Tão somente fizemos nossa obrigação. Lucas 17, verso 10. Simples copo d'água valeu prêmio. Tarefa enorme nada merece. Como pode? Por que isso? Eu explico. O copo de água revela a recompensa no aspecto divino. A missão bem desempenhada mostra a reação do cristão, que se obriga à modéstia e desapego. O Pai Celestial gratificará sempre. O servo diligente jamais deverá pronunciar simples palavrinha marcada pela exaltação do seu ego. Ele sabe que Deus não aprecia vaidade e orgulho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Foi ordem de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Salário do pecado é a morte. O fariseu, empolgado consigo mesmo, exibia suas virtudes. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, por sua vez, não se atrevia sequer a erguer os olhos. Batia no peito e falava: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Parábola de Jesus em Lucas 18, versículos 9 a 14. O mestre rematou a história censurando o fariseu que jejuava, pagava dízimo e cumpria todos os preceitos da sua religião. Jesus preferiu aquele que se dizia pecador. Estes campeões de religiosidade que ocupam os primeiros lugares nas sinagogas e nas ruas aborreciam o nosso rabi, cansavam Jesus. Ele preferia criaturas de sangue vermelho, legítimas e autênticas,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, versículo 21. O complexo de superioridade é pior do que o próprio pecado, porque ele também é pecado e grave. Complexo de virtuosidade fabrica monstros. A Santa Inquisição, santa entre aspas, é filha deste nefando espírito de virtudes pelo avesso. Deus nos livre e proteja desses santos fanáticos. Neste complexo incluímos os que se esforçam para pecar pelo medo para não pecar pelo medo do inferno. Em pleno terceiro milênio, este mito ainda provoca pânico. Esta razão não se limita aos simplórios, não. Ela existe até mesmo em classes eruditas. Famoso prelado francês escreveu em suas memórias: eu ficarei muito logrado se não existir o inferno. Imagine a estreiteza deste filósofo que andava na corda bamba da virtude pelo medo de futuro castigo infernal. De minha parte, eu considero isto prática abominável. A bomba do pecado vai explodir como aconteceu com Dmitri Ustinov. Infelizmente, existem milhões de pessoas que praticam esse malabarismo. Não pecar? Eis a questão. A explosão não demora, todavia, e a falsidade das conversões são descobertas. Getúlio, outra vez me convoca o Crispim. Por que Jesus disse que o Pai era maior que ele, Getúlio? Percebendo que aquele ser humano se encontrava no limite da paciência, eu lhe disse: Crispim, o Apocalipse determina, livro da vida do Cordeiro, que tem sido martirizado desde o princípio do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Para assumir a estatura de Cristo planetário, o escolhido precisava morrer nas mãos dos pecadores. E Jesus ainda não fora crucificado, meu amigo. É esta a razão. Neste caso, neste tempo, ele ainda não era considerado divino. O sangue do martírio foi o passo definitivo que levou Jesus para as culminâncias da divindade. Não concebemos Deus maior e Deus menor. Vocês já pensaram? Deus 100% e outro Deus 97%? Um diferente do outro? Um maior que o outro? Nós não podemos aceitar isto. Essas 4 letras corporificam figura completa e perfeita de amor, de sabedoria, de força, de equilíbrio, de compaixão e de simpatia. Qualquer vacilo ou fraqueza não podem ser aceitas na figura de Deus. O Mestre mostrou genuíno respeito pela verdade, portanto, quando exaltou o Pai Eterno e colocou restrições à sua própria figura. O Pai é maior do que eu. Foi a autêntica exemplificação de modéstia e humildade que deve ser apreciada em todos os cantos da terra, apreciada e divulgada.
O Nazareno sabiamente esperou que os indícios se confirmassem para somente depois galgar o derradeiro degrau sagrado. Só alcançam tal despojamento os que perseverarem na limpeza interior e carregarem nos corações enorme sede de justiça e de verdade. Todos desejam ficar de bem com o Papai do Céu, mas infelizmente alguns exageram na devoção, silenciando o próprio coração. O pecado avança e ultrapassa a mureta das convicções. É difícil renegar os prazeres da vida, reclama João Francisco. São justamente as coisas prazerosas que são proibidas. Além de outros percalços, elas engordam. E nós ficamos num beco sem saída. Se foge, o bicho pega. Se fica, o bicho come. E surge alguém anunciando: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Realmente encontramos esta frase, até mesmo em para-choque de caminhão. A divulgação eficiente torna igrejas repletas. Quem não desejará ficar livre dos seus pecados? Melhor ainda, sem esforço algum da parte do pecador. É isso que eles prometem. Quem examina a Bíblia com atenção percebe que partes importantes não acompanham as receitas. Frases essenciais aparecem fora de foco. O que vai contra interesses doutrinários não é divulgado. Vou citar exemplo. O versículo inteiro é: se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, e mantivermos comunhão com os outros. E aqui entra o trecho divulgado por eles. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. É preciso então, vejam só, viver na luz como Deus vive na luz. Isso não é novidade para mim. Quem conseguir isto, estará mesmo imerso na salvação. Percebam a diferença depois da manipulação. Teremos que andar na luz para que o sangue ou o sacrifício do Mestre funcione e tenha resultados. Retornamos à necessidade do esforço pessoal de cada um de nós. Andar na luz. Outra dúvida no ar. Como pode alguém da terra alcançar esta luz se somos todos pecadores? Depois dessa pergunta, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda: sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos
sobre o assunto de hoje. Salário do pecado é a morte. O próprio apóstolo João, que recebera o Espírito no Pentecostes, também se registrara no clube dos pecadores. Ele se registrou. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8. O apóstolo João confessa que também era pecador. O apóstolo João ainda não fazia parte do condomínio das almas perfeitas, imersas na luz de Deus. Isso nos consola, porque nos dá esperança. Ele ainda era pecador como nós e confessa isto. Ele não quis falsear a verdade, se declarando perfeito e puro. Nossa pregação sempre apontou evolução lenta e difícil. Ninguém alcança o pináculo da pirâmide neste ciclo. Jesus, com seus milênios na janela do tempo, é único. Seu sangue, a mostra de sacrifício, garante a eficácia do sacrifício também para nós. Todas as rodovias têm sido sinalizadas em cada quilômetro para orientação de usuários. No extenso caminho da evolução acontece o mesmo. Ladeira acima, na estrada pedregosa, espíritos, igual enxames de abelhas, buscam claridade. A quilometragem de cada um deles é desigual. Os adiantados mostram a firmeza das crenças. Estes jamais simularam santidade. O apóstolo Paulo confessou corajosamente: não faço aquilo que desejo, mas sim aquilo que detesto. Romanos 7, verso 15. E ele completou: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem age, mas sim o pecado que mora comigo. Romanos 7, verso 20. É o que pregamos. Inferno e céu nos acompanham. Nunca entendi a audácia dos que se dizem salvos. Certa vez alguém tentou provar meu erro. O profeta Isaías escreveu que Deus muda o nosso pecado de vermelho para branco. Eu disse: é verdade. A Bíblia fala disso. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, verso 18. Deus branqueia a vermelhidão do erro, dizem eles. Bastará se batizar, cantar hinos e pagar o dízimo. Tudo já foi pago no Calvário, dizem esses pregadores. Esconderam palavras de Isaías. O complemento do texto é o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, afirma Deus, tirai a maldade dos vossos atos da frente dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei a causa de órfãos e viúvas. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Depois disto é que os pecados ficarão brancos.
Então existe uma função, existe um trabalho, existe tarefa anterior à salvação. É justo que este pecador seja anistiado depois de ter feito a reparação do erro. Defender viúvas e órfãos é nobre tarefa. Isto é amor, e o amor branqueia o karma. O apóstolo Pedro afirma isto em sua primeira carta. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. Mesma coisa afirmou Jesus, apontando Madalena. Perdoados são os seus pecados pela grandeza do seu amor. Lucas 7, versículo 47. Quem ama vai mais longe, porque caminha rápido. Quem ama tem saúde, porque afasta o veneno do ódio. Quem ama destrói couraça do pecado e veste a túnica leve e benfazeja do perdão. A zona do amor é o reino de Deus dentro de nós. Ela dissolve a sentença de morte atribuída ao pecado. Ela registra o momento do perdão e anula o castigo. Pergunta pertinente nos foi dirigida. O Evangelho estará se referindo a que tipo de morte? Que é o salário do pecado, Getúlio? Quando Paulo ensinou que o salário do pecado é a morte, ele o fez considerando a morte como separação de Deus. Separação é verdadeira morte e passamos a viver como mortos vivos, correndo sem rumo como sonâmbulos. Defendemos os nossos interesses, comemos e bebemos. No entanto, pelo pecado andamos mortos por falta de seiva. O galho arrancado da árvore fica no chão e morre. O fio elétrico fora da tomada não ilumina. O homem separado de Deus perde a consciência de si mesmo. O idioma alemão se presta ao entendimento, amigos. Sünde, que significa pecado, é derivado de sonderen, absonderen, que quer dizer separar. Desculpem a pronúncia. Todo pecado é desarmonia que nos separa de Deus. Pecado é orquestra desafinada e caótica que nos deixa desgostosos e intranquilos. Fugir do pecado é a tarefa mais importante das nossas vidas. Lembremos palavras do grande mestre. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mateus 16, versículo 26. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós estamos pedindo ao Pai, a Jesus, nosso querido amigo, que derrame suas bênçãos sobre todos e as suas famílias, bênçãos de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de prosperidade, saúde, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração, porque o amor é o carrilhão da eternidade.
Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.